Vamos lá, mais uma live batendo um papo, eu diria, com pessoas reais, da vida real, gente que está aí no campo de batalha, colocando o Pilates em prática, trabalhando, né? Construindo a sua jornada, isso que é o mais importante, né? Construindo a sua jornada dentro desse mundo do Pilates, profissionais, assim como você, né? Que está aí hoje vendo essa live e que de alguma forma tem sucessos, dificuldades, né? Encontra aí os seus obstáculos. E essas lives são justamente para isso, para a gente bater um papo, trocar uma ideia e a partir daí se identificar, né, com essas pessoas, se identificar com os problemas, com as dificuldades, com as soluções, com as vitórias, né, com as perspectivas e poder tirar o maior proveito, na verdade, dessas experiências, tá bom? Então hoje eu vou conversar com a Leila. A Leila é uma aluna muito querida aí da jornada, da turma, né? Hoje a gente é uma turma aí de muitos profissionais que estão compartilhando aí essa perspectiva do Pilates clássico dentro desse ambiente online, né? A gente ainda não fez nenhum encontro presencial. No entanto, o ano que vem isso tudo vai rolar, se Deus quiser. Porque não é possível que essa pandemia vai perdurar por muito mais tempo. Então, a gente está aí firme e forte nesse mundo virtual, né? E não porque só por causa da pandemia, tá certo? A gente acredita nesse mundo virtual como uma possibilidade de acesso às pessoas. E aí, Fê, tudo bem aí? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com a Leila. Só avisando, gente, que a gente está numa semana de inscrições abertas para a jornada, tá bom? E a gente já está aí na quarta-feira, então inscrições dentro de valores do segundo lote da jornada, beleza? Mais para o final da live eu falo um pouquinho mais sobre essas questões aí. Então vamos lá. Estão me ouvindo bem? Aí, E aí, dona Leila? olha, Lê, é só por você e por eu estar turbinada com essa jornada que eu aceitei com louvor. Olha, tempos atrás, eu não imaginaria, acho que nem nos meus piores pesadelos, tipo, vou entrar numa live. Mas eu falo que a jornada, ela realmente transborda na gente. E a gente começa a falar, quer fazer isso, eu faço. Quando a Fernanda me ligou fazendo o convite, essa coisa de comunicação aqui, tudo, dá um baque na gente. Mas, Ale, é uma coisa, uma mistura de sensações hoje. E assim, incrivelmente segura de fazer essa live. Deus, eu tô me transformando. Tô transformada. Não, é muito bom, Ale, muito bom mesmo. Obrigada. Deixa eu falar uma coisa para você, ó. É o seguinte, hoje um dos lemas da minha vida é o seguinte: se você tiver em uma posição aí na sua vida que você está muito confortável, cara, você pode ter certeza que também o seu crescimento ele vai ser, digamos assim, compatível com o desconforto que muitas vezes você se coloca para que você possa crescer.
Então, eu sempre encaro, porque para mim fazer live também não é algo assim tão, né, tão fácil. Apesar que esse ano eu venho fazendo live toda quinta-feira. Então, eu nem sei eu já perdi as contas de quantas lives eu já fiz. Mas as lives, elas vêm dentro do meu trabalho, elas têm uma proposta muito bem definida, né? Elas têm, na verdade, elas se enquadram dentro de uma proposta de comunicação, né? E principalmente de uma proposta, de uma oferta que eu tenho para as pessoas. Eu realmente tenho uma oferta para fazer. E essa semana essa oferta está aí. Inscrições abertas para a jornada. E isso é importante. Porque senão eu não fico aqui fazendo live como se fosse um segundo emprego, entendeu? Então, isso faz parte da comunicação de uma proposta de trabalho. Agora, dentro dessa proposta, existe um propósito. E é aí que vocês entram. Por quê? Porque dentro desse propósito, o meu propósito é dar acesso às pessoas a esse universo, né, do Pilates Clássico, mas não só dar acesso. Eu acredito que o Pilates Clássico realmente é uma jornada de autoconhecimento, de transformação profissional, de encontro, na verdade, com uma perspectiva de vida que muitas vezes a gente não encontra de uma maneira assim tão fácil, sabe? Agora, eu preciso saber se realmente esse processo está acontecendo, né? Ou seja, eu preciso conversar com os meus alunos. Eu preciso entender o que está acontecendo com vocês, na vida de vocês, na profissão de vocês, né? Eu preciso entender o que está rolando para que eu possa, a partir daí, fazer alguma modificação e por aí vai. E saber se, na verdade, a coisa está funcionando realmente ou não. Obviamente que eu faço isso por outros meios, né? A gente vai se comunicando, a gente vai se falando. E esse espaço da live é um espaço para que vocês possam mostrar se realmente a coisa funciona ou não, né? O que está rolando, o que está funcionando, o que não está, e a partir daí a gente entender. Então, a primeira coisa que eu quero que você conte para a gente um pouquinho, Leila, é a sua história, tá bom? Conta um pouquinho como que você chegou no Pilates, né? Se você é da área da educação física, da fisioterapia, como é que você chegou, por onde você chegou, e a partir daí a gente vai desenrolando a história. Certo. Então, bom, eu sou formada em educação física, e isso lá nos tempos remotos, lá atrás. Sou da turma de 87 da FEC. Eu fiz a minha formação lá em São Caetano do Sul. Eu sou paulistana, nascida e criada em São Paulo. E vim para Sorocaba, e essa cidade já me acolheu já há 26 anos. Já me sinto uma sorocabana. No início foi difícil, você imagina uma pessoa nascendo, criada, fazendo faculdade em São Caetano e de repente cai aqui. 26 anos atrás a cidade era hiper pequenininha, poucos recursos. Eu enlouqueci por 3 anos, foi bem difícil. Só que hoje em dia foi a melhor coisa da vida, porque eu criei meu filho aqui e ganhei amigos, uma estrutura de vida, e tinha a família do meu marido aqui também, então eu fiquei bem estruturada. E a cidade me acolheu, hoje em dia eu acho que foi a melhor coisa do mundo, da vida. Então, como é que eu caí no Pilates? Na verdade, Ali, eu tenho uma história de vida que sempre foi com o movimento. Aos 6 anos eu comecei a fazer Pilates, o balé clássico, e eu fui até os 12 anos assiduamente. Eu fiz prova no Municipal, em São Paulo,
Nessa época, meu pai tinha falecido, então eu estava, com certeza, eu estava bem curvadinha, então eu fiz essa prova e é uma prova, qualquer coisa que você tenha, eu fiquei muito curvada. Eu lembro que a professora na porta fazia menção e eu, com certeza, estava naquele corpinho. Fiz a prova toda com uma banca Mas examinadora. me fala uma coisa, você ficou curvada em função... Não, eu estava já assim, em função daquilo que eu tinha passado em casa, né? A perda do Entendi, meu pai. E provavelmente entendi. a gente fica na parede com a barra. E eu lembro o tempo todo a professora fazia sinal que provavelmente eu estava retraidinha. E por mais que eu tivesse Claro. feito toda a apresentação, e foi uma insegurança boba, que depois tive chance de fazer novamente, e, falei, não vou, fiquei com medo mesmo, e não tive estrutura, às vezes, na família, que pudesse incentivar que essas coisas acontecem. A professora insistiu muito, mas passou. Então, aí eu dancei, na verdade, comecei com 6 até os 12 anos, até os 23 anos. Eu nunca parei de dançar. Então, foi jazz sapateado. Fiz na época da faculdade, eu ia muito para a USP, fazia com as professoras que vinha de Nova York. Então, eu tive uma base muito boa. Meu professor também, aos 22 anos, era do primeiro bailarino do municipal. Aos 22 anos, ainda estava nesse esquema. E então, na verdade, o movimento, aquela forma que isso eu já trago comigo do educar, daquela disciplina, daquela coisa estruturada. Então, uma criança que começa aos 6 anos, eu ganhei minha disciplina de vida, né? Eu tenho uma disciplina no dia a dia que eu carrego comigo, que veio da onde? Do balé, que veio da dança. Então, isso eu já carregava comigo, uma vida inteira. E quando eu fui para a faculdade, a mesma coisa. Lá em São Caetano do Sul, tinha o laboratório dos Telafisques, muito famoso. Tinha só na USP, na FEFISA e na FEC, esse centro de estudos que cuidava do quê? Do movimento, da saúde. Então, eu fiquei fazendo esse laboratório durante 3 anos, independente da faculdade. Fazia parte da faculdade. Tive professores que nem o José Quinópolis, que era aquele que fez o Viva Bem com a coluna que você tem. Era um professor da cadeira. Osmar de Oliveira, ortopedista da cadeira. Então, o que acontece? Eu tive uma base de coluna, de estrutura, de vida, na minha formação ao longo da vida. Então, como é que eu caí no Pilates? Deus, eu procurava algo parecido com isso. Então, eu nunca fui dar aula em academia, não fazia parte daquele mundo da bola, que para mim não, foi difícil, a parte do esporte. Eu gostava de fisiologia, de anatomia, onde eu ia bem. Então, uma coisa que também sempre me chamou a atenção. Por isso que eu sempre fui para o lado do estudo, de entender o corpo humano, de seguir isso uma vida inteira, Lê. Por isso que eu tenho... Quando eu cheguei no Pilates clássico, antes disso, né? Fiquei 30 anos com diploma dentro da gaveta. Você não chegou a... Você chegou a se formar, mas não exerceu. Exerci, dei aula de natação para crianças e fiquei nessa área. E toda a parte de academia que era de aeróbica, essas coisas, de step, mas eu fiz um tempo muito curto que aquilo lá também não era minha praia. Eu falei, é movimento, mas não é esse. Então, nunca ninguém me viu dentro de uma sala de musculação, nem para eu fazer. É uma coisa que não combina comigo. Eu preciso de algo mais, eu preciso aquilo de sentir, não aquilo fazer por fazer, aquilo não entra para mim. E então deixei meu diploma há 30 anos na gaveta para cuidar do filho, fazer as coisas. Um belo dia em 2014, isso. Ao longo desse tempo, uns 10 anos, eu fiquei olhando e vi um Pilates. Putz, interessante, isso aqui é legal. Eu acho que isso aqui vai ser bacana. Mas
foi passando. Não tinha dinheiro para fazer essas coisas. Resumindo, 2014, minha sogra sofreu uma queda e a fisioterapeuta dela, que pode ser que ela esteja por aí, a Thaís estava atendendo e eu estava ajudando a cuidar da minha sogra e fiquei muito desgastou. E aí um dia eu chorava à toa, acordava chorando e dormia chorando, estava muito esgotada fisicamente e tudo. E essa moça falou: Leila, você quer fazer uma aula de pilates comigo? Ela é fisioterapeuta do outro lado da cidade, vou. Quando chegou lá, eu não consegui fazer a aula, porque estava totalmente travada. Aquilo foi um horror. Eu peguei o carro, voltei na Marginal, que é o do outro lado da cidade. Quando eu cheguei em casa, eu vim chorando, chorando, chorando. Ali eu parei e falei: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu destruí. Caraca, eu não fiz uma atividade. Eu falei, acabou o meu ser. Aí contei para ela, me abri, ela falou: Leila, volta, faça uma segunda aula. E ali, aquilo lá não foi só um pilar. Trouxe a minha vida, trouxe o meu bem-estar, trouxe a minha alegria. Mas era uma coisa que eu não sabia explicar. E eu me senti muito bem fazendo aquilo. E era o contemporâneo, mas eu falei: Deus! Aí eu falei para mim: eu achei, é isso que eu quero. Eu vou voltar, vou tirar o diploma da gaveta. Esse curso e vou ser uma professora de pilates, que esse bem-estar que eu tive, eu quero passar para todas as pessoas até o último dia da minha vida. Eu fiz esse propósito, essa coisa, porque eu senti primeiro o pilates antes de... Eu presenciei ele no meu corpo. E rapidamente meu marido também fazia 1000 tratamentos, ninguém tirava uma dor dele cervical, era uma coisa absurda. Ô, Leila, Ô, Leila, deixa eu só te interromper um pouquinho antes de você entrar nesse assunto, para falar uma coisa interessante, né? Porque quando você, querendo ou não, você grifou, né, assim, a palavra contemporâneo, né? E eu achei até interessante isso, que você grifou essa palavra, né? E sabe uma coisa que eu acho? Porque, olha só, quando você entrou no mundo do Pilates, você entrou pela porta do contemporâneo, mas ao mesmo tempo, você entrou pela porta do contemporâneo e o que você está me relatando é que dentro desse contemporâneo, esse Return to Life, que na verdade é essa ideia central do Joseph... Aconteceu. Aconteceu, exatamente. Então, olha só que coisa bacana, né? Não é uma questão aqui, a gente aqui não fica querendo, na verdade, levantar essa bandeira de que... eu acho que é importante eu colocar isso, porque pode ser que as pessoas às vezes interpretem de uma outra forma, sabe? Então, é muito importante que eu coloque um pouco isso para que as pessoas entendam que, na verdade, existe curso bom de Pilates, existe curso que às vezes é ruim de Pilates. Isso não quer dizer que clássico é bom, contemporâneo é ruim, ou contemporâneo é bom, clássico é ruim. Não é isso. Só uma referência. Mas mesmo porque, Ale, foi maravilhoso. Essa moça é uma fisioterapeuta, a Thaís, que eu tenho gratidão. Por sinal, depois, quando eu me formei, ela abriu as portas do estúdio dela e foi lá que eu fiz o meu estágio. Então, eu tenho uma gratidão por ela gigantesca, no meu coração. E a minha formação... E olha só que coisa legal, e olha só que coisa legal, porque nisso eu também me identifico com você. Por exemplo, eu tenho uma gratidão muito grande pelo professor que me ensinou o Pilates clássico, foi o primeiro professor, que foi o Rafael Fiorini. Eu tenho uma extrema gratidão a ele. E essa gratidão não está relacionado com o quanto de técnica ele me ensinou. Não tem nada a ver com quanto. Não tem nada a ver com o quanto de técnica ele me ensinou. Tem a ver justamente com essa conexão emocional
e com ele me fazer entender que eu só ia conseguir ter alguma coisa na minha profissão se eu tivesse apaixonado pelo aquilo que eu estava fazendo. Exatamente. Então, e essa paixão e esse bem-estar e tudo isso me chegou no Pilates, né? Sentindo isso na minha prática. E quando eu fiz a minha formação pela Meta Pilates do professor Silva, olha, foram 2 finais de semana, 6 dias intensos, Ale. A gente conversava 6 horas da manhã, às 18 horas estávamos lá dentro. Eu tive prova oral, prova escrita, prova, tive aula em duplas, aula sozinha e toda a sala assistindo. Eu tive pré-pilates. Eu tive uma estrutura da minha primeira formação em 2015 que me deu toda a base. Minha forma de me comunicar com os alunos, aquele amor veio de lá, Lê. Com certeza, sim. O que aconteceu que depois disso, você começa a trabalhar, né? E aí depois, conforme cada lugar tem uma estrutura, né? Tem um segmento. Eu sempre carreguei comigo uma individualidade do aluno. Eu sempre fui aquela que aquele ser na minha frente representa muito, entendeu? Então isso é muito forte para mim. Então eu estar atendendo várias pessoas, eu me esforço para isso, mas sai de mim, não dá. Então eu gosto daquele tete a tete. Eu senti esse corpo que chegou à minha frente e que de alguma forma você pode colaborar com isso. Esse meu propósito ali é muito forte. É uma coisa que me move, é uma coisa que transforma. Os alunos falam para mim, quando eu entro na sala de aula, eu sou uma outra pessoa, Lê. É uma coisa, é mágico. Eu entro ali, se eu estou com problema, se eu estou triste, eu posso dar o que eu tiver. Se eu entrei, a maior preocupação, a maior tristeza, o que for. Eu entro, eu estou pronta para dar aquela aula. Eu dou o meu melhor. É uma coisa de entranhas ali, é uma coisa... Eu fervo, eu tenho um amor tão grande. Então isso é muito grande. Quando você começa a se aprofundar, aí o que aconteceu? Um belo dia, eu vi um vídeo seu que eu preciso ver. Onde está esse vídeo? Eu vi você dando uma aula. Era uma única pessoa, eu acho que era no Cadillac, e você falou algumas palavrinhas mágicas que eu falei, Deus, eu quero me tornar isso, eu quero dar essa aula dessa forma. Só que eu falei para o marido assim, nossa, São Paulo, não sei quem, ele, Leila, não inventa essas coisas, mas eu guardei aquilo e fiquei comigo. Ali, eu acho que depois de uns 3, 4 anos que apareceu você, e também pela internet, eu vi aquele rostinho e falei, eu mesma pessoa. Foi o dia que eu entrei em contato com vocês e conheci o Taiken. E aí eu fui fazer o estudo dos pés, da bacia. E saí de lá maravilhada. Eu falei, meu Deus, eu achei aquilo que me move na vida. Eu quero mais, eu quero entender. Encontrou Jesus. Sim. E olha, Lê, muitas vezes eu saí do seu estúdio e saí bonita, mas saindo naquela esquininha até chegar na minha casa, rios de lágrimas. Muito emocionada, muito tocada, como várias vezes na jornada, e o meu marido falou, Lila, o que está acontecendo? Eu em prantos. Porque, Ale, a jornada, por ser online, para mim, e vejo nos colegas da primeira turma, às vezes as pessoas têm um senão de coisa online. Acontece que com você não. O propósito que você tem, o que você oferece de conhecimento, e não é só isso. Uma coisa que eu quero deixar bem claro. Eu não sei se você tem noção, a dimensão. O que aconteceu comigo?
Veio a jornada, ótimo. Eu queria muito, porque eu quero fazer minha formação, certificação. Por isso que eu estou estudando. E chegou lá, você fica, olha tudo aquilo, e você fala, Deus, por onde eu começo? Aí eu caí de cabeça no estudo de noite. Ale, você um dia falou assim, gente, não é para ficar só estudando. Precisa de prática, precisa pegar o livro do Joseph e entender. Corri, comprei o livro. Depois você também, né, passou para a gente o segundo. Fui ler, comecei a entender aquilo. Aí eu entrei num outro universo. Passou aquilo, volta para estudar. Você falou, isso não é o suficiente. Gente, tem que pôr em prática com alunos. Não tinha alunos, me deu desespero. Passa mais um pouquinho, qual foi a proposta da escola do Taiken? Olha, as meninas vão lançar aula prática. Quem quer, eu topei. Ale, aquelas aulas práticas da Lígia não são... Olha, eu faço o convite para todo mundo que está assistindo aí da jornada. Quem não está participando. Não é uma simples aula prática. É uma aula prática do nosso treino, do nosso corpo treinando aquilo para você ter uma conexão para passar para o aluno. E mais, é uma condição verbal. Você aprende como conduzir uma aula adequada. Você aprende como conduzir uma aula centrada em conhecimentos começo, meio e fim. Porque você começa a visualizar aquilo, você tem uma referência. Isso mudou completo. Porque, Ale, quando você está fazendo, eu fiz a outra formação e entra no Pilates clássico, eu fiz o seminário, você fica perdido. Aí você falou, tem que estudar, tem que saber os nomes. É passo a passo. Tudo isso foi fechando, aí chegou na aula, chegou no livro, chegou nas aulas. E você começa a se estruturar. E aí você começa a levar aquilo para a sua aula, você começa a ter uma referência boa de comando verbal, que eu não tinha nenhuma. Quando você faz a outra formação, você não tem comando verbal, você não põe um tênis, não fica à frente fazendo toda aquela condução. E isso foi, aí pronto. Aí começou a falar no sistema, que era o sistema. Ali enlouqueci, você abre a plataforma, falar mais o sistema, onde, Deus, será que eu vou ter que fazer primeira formação, levar 5 anos para entender? Não. Veio o dia do workshop. O workshop você fechou. Com o quê? Estrutura aqui nesse aparelho, prepara o aluno e chega no reformer para poder fazer o movimento. Então, eu falei, meu Deus, eu tô ficando turbinada. Jesus, é uma coisa absurda, Lê. A minha preparação como profissional. E assim, eu tenho a minha dedicação. Mas então, peraí, ó. Mas isso foi fechando. Aí você virou, não tem aparelhos. Você viu com aquela proposta da mentoria? Eu fui alugar. Porque eu falei, Ale, eu estava desde 2019, quase 10 meses, sem tocar num aparelho, nem do contemporâneo. Quando você ofereceu, eu falei, eu preciso pegar isso, porque eu preciso fechar esse curso, eu preciso me estruturar completamente. E, Alexandre, isso me fez dar um boom de novo, uma segurança, porque eu estava insegura, eu estava com medo. E ali, através disso, me chegou esse trabalho agora nesse estúdio clássico, com os aparelhos, com essa proposta que eu recebi da Valéria. E digo mais, Ale, no primeiro dia eu levei uma cola e quando eu cheguei lá, eu falei, eu queria tanto estúdio e os aparelhos. Quando eu olhei, me deu um branco, mas um branco que subiu tudo. Se eu fosse anotar, tinha que pegar óculos, outro anotar, e eu falei, Deus, eu queria tanto esse espaço, e agora o que eu faço? Eu já estava na mentoria, que é uma outra coisa que me surgiu muito louca. Aí a aluna veio e começou, e meu Deus, a mola, tudo é diferente ali, você sabe disso, uma outra estrutura, e sem ainda tocar no finalzinho daquela aula. Aí vem, eu falo que eu não escolhi o Pilates, Pilates me escolheu, aquilo vem com uma luva, e já aquilo finalizou em ordem, já veio a segunda,
E aí fui me estruturando e fui fazendo. E Ô, eu Leila, falei, Leila, ô, então, Leila, Ale, a minha coisa é que todos os alunos possam realmente fazer. Leila, Oi, Leila, calma, eu tô aqui, ó, tudo bem? me empolguei, me empolguei. Ó, peraí, você já contou a história do começo ao fim, só que eu quero É, voltar. Eu quero voltar pode, para as pessoas entenderem algumas coisas. tá, Então vamos voltar na hora que você entrou na jornada, tá certo? tá. Você entrou na jornada e aí você entrou numa plataforma online. Nessa plataforma online é uma plataforma que tem lá conteúdos de Pilates e tem muito conteúdo. E aí você Muito. começou a estudar aquela plataforma, certo? Então É. vamos pegar essa primeira experiência, tá certo? Nessa primeira experiência você começa a estudar a plataforma, É uma plataforma que ela é organizada pedagogicamente dentro da estrutura do método, tá certo? E aí você falou uma coisa, você falou assim, só que você chegou para mim e falou assim, porque você falou que você entrou e você começou a estudar isso e como se fosse a última coisa da sua vida, certo? É. E aí eu cheguei para você, não só para você, mas para a turma e falei, pessoal, é o seguinte, beleza, a plataforma é boa, é legal, tudo bem, mas só de ficar estudando não vive um professor de Pilates. Vocês Exatamente. precisam começar a praticar, tá certo? Então agora vamos entrar um pouco nessa questão. A primeira coisa que eu quero saber é a seguinte: como é que está o seu corpo hoje em relação à questão da prática, do Pilates? O que você vem sentindo em relação a mão na massa, colocar a mão na massa e praticar o Pilates? Olha, Lê, então, quando foi a primeira aula prática, eu senti que ainda mais pandemia, um ano inteiro, né, sem essa condição. Eu tinha zerado tudo, mas zerado. Eu fiquei muito ruim, eu chorei, eu falei, Deus, eu caí de cabeça nesses estudos dia e noite, o que eu fiz também? Eu fiquei louca na vida comigo. E você sabe que a primeira proposta, quando veio, eu fui uma das primeiras a levantar o dedinho da Lígia, estou fazendo. E, Ale, daquele dia que eu comecei com a Lígia, das práticas, das suas mentorias, que nós começamos lá atrás, aquele passo a passo, aquele entendimento, também o seu foi dentro do entendimento da plataforma, né? Para direcionar a gente. E a gente usar isso, ter essa prática daquilo que você estava passando. Já foi pau de bom. Só que quando começou agora o treino e a prática, Ali, a cada semana meu corpo está diferente. Ele está respondendo, ele está mais alongado, ele está mais forte. Eu tô agora me sentindo uma professora de Pilates mesmo. A estrutura é diferente. Então, não tem como um professor de Pilates não treinar. E não tem como ele não entender a história do Joseph. E não tem como ele não entrar no sistema e começar a entender tudo. Para você ter uma ideia, Lê, eu ainda não peguei a parte do avançado. Por quê? Porque eu entro, estudo, leio, copio, escrevo. Eu já tenho acho que 7 cadernos que eu já escrevi. 7 cadernos. E aí eu vou escrevendo, eu volto. Então, só para você ter uma ideia, eu tô com 56% só do curso. Porque eu tô passo a passo pegando realmente, estudando. Não fui passando nessa jornada. O que eu estudava de noite, mas era com uma propriedade ali, página 20 vezes a mesma página. Entrando mesmo aquilo. Para você ter uma ideia, não tem como uma pessoa já fez toda a sua jornada. Eu não tenho ideia de quando eu vou terminar. Porque tem muita proposta. Tem as suas aulas que você foi dando extra. O que me chama a atenção, Ale, que eu não sei se você fez isso pensando nisso, essas coisas você foi tendo
um time. Você completa realmente nós como profissionais. E isso jamais... A gente imagina isso online? Não imagina, Lê. E olha, eu vou falar mais. O dia da Enélia, quando ela fez a entrevista, que eu escutei ela falando, só você e a Enélia que comentaram do enrolamento, endireitamento, da parte motora e toda aquela construção e do pré-pilates, quando terminou a live, eu chorei por mais de 2 horas copiosamente, porque eu falei para o meu marido, eu tinha um sonho, uma coisa interna de conhecer isso, o Alê me proporcionou isso, do que é realmente o método, Alê. Olha, eu realmente... Eu falo que eu rezo, eu agradeço, porque o que você está dando para as pessoas, que às vezes as pessoas não têm essa dimensão, não têm o quanto chega e o quanto realmente é o seu conteúdo. Não é um conteúdo alê, é um conteúdo do Pilates, né? Do Pilates, que a gente chama de original, do clássico, né? Não vamos dar nome... Mas é isso mesmo. E eu vi, e eu falei, e uma série de coisas, Alexandre. Então eu falei, Deus, eu pedi tanto. A gente sabe o quanto um curso presencial, e com a graça de Deus farei. A gente sabe que tem um custo mais alto. A gente sabe, Alexandre, eu estou com 56 anos. Eu comecei no Pilates aos 50. Foi meu presente de 50 anos. Então, quando eu pensei, que dia que eu vou terminar tudo isso? Porque eu quero conhecer esse sistema, eu quero entrar nisso de cabeça. E de repente veio a pandemia, e quando começou a jornada, eu fui agora cada dia mais pensando, estruturando. Eu falei, meu Deus, o que falta agora? E falta fazer provas. Ô, Leila. Ó... Presta atenção. Ó, e olha, quem não estiver aproveitando... Leila, tô aqui. Ó, calma. Então vamos lá. Ó. A gente estava na plataforma, no estudo um pouco mais teórico, né? Porque é um estudo teórico, você precisa... ler, estudar, observar, né? Você começa primeiro por uma dimensão que é um pouco mais, digamos assim, intelectual mesmo, da coisa. E aí depois a gente começa a incentivar vocês a virem para a prática. Dentro dessa experiência prática, é importante que você comece a sentir o seu corpo, pouco a pouco, se transformando dentro da metodologia. Tá certo? Então, isso é uma coisa fundamental, que é aquela história. Quando o professor entende o método? Quando ele estuda 100% a plataforma digital? Não é isso. Não mesmo. Quando o professor entende o método? Quando ele transforma o seu próprio corpo com o método. É aí que ele vai entender. Tá certo? Principalmente como? Pelas mãos de alguém que já passou pelo processo à sua maneira. Tá certo? Então, isso é uma coisa muito importante. Aí, depois, vem a outra questão relacionada com a didática de aula. Ou seja, a gente precisa, enquanto um professor, ter uma noção de que, para você dar uma aula, você precisa, na verdade, se basear em algo. Esse algo, dentro da proposta do Pilates Clássico, é a própria metodologia. Tá certo? É uma metodologia que, como você estava falando, uma metodologia que busca reconstruir a nossa trajetória motora. Exatamente. Né? Que foi o exemplo que você deu, por exemplo, da live que eu fiz com a Enélia e que a gente estava conversando sobre justamente isso. Da importância de você, inicialmente, dar para o seu aluno os movimentos de enrolamento e, a partir desses movimentos, você constrói uma base
para que ele possa construir uma boa vertical. E aí você começa, a partir dessa base, construir os outros movimentos que virão, e por aí vai. Mas saber tudo isso do ponto de vista teórico é uma coisa. Colocar isso na prática é outra coisa. E tem uma coisa que você fez que eu acho que é muito bacana. Eu acho que isso é um exemplo para as pessoas. Porque uma coisa que acontece é o seguinte: normalmente as pessoas, elas acham que tudo você precisa ter um momento ideal para fazer uma coisa. Então, eu não tenho estúdio, eu não faço prática. Eu não tenho aluno, eu não dou aula. Eu isso, então eu não faço isso. E você, Leila, você é um exemplo. Por quê? Isso é uma coisa que a gente precisa ressaltar. Primeiro, a Leila não tinha um estúdio, ela não tinha um lugar para treinar, não. E ela também estava sem trabalhar. Sim. Não era isso? Isso também. E aí começou as propostas das mentorias dentro da jornada. E eram mentorias práticas, ou seja, a pessoa precisa ter um estúdio para poder treinar, para poder ser conduzida dentro do processo de treinamento. Então, o que fez a Leila para conseguir treinar? Loquei um espaço, que agradeço muito também do Afonso, que é uma graça, um profissional incrível. E aí eu falei, eu vou locar, porque eu vou fazer a mentoria. Por um motivo muito justo. É isso que faz eu me tornar uma profissional. Então, a gente tem que experienciar tudo, Ale. E isso faz a gente colocar a mão na massa literalmente. Isso traz a experiência para a gente, desenvolve como profissional, como pessoa, porque, olha, Ale, eu perdi meu irmão há pouco tempo, tantas coisas em casa, eu tenho gás, eu passo por cima das coisas, eu falo, gente, vamos acreditar, as coisas vão melhorar, vem uma confiança, vem uma coisa boa que a gente correr atrás dos sonhos da gente lutar por eles, fazer tudo, e realmente vem depois, essa coisa chega pra gente. E é aquilo que você sempre falou. Não desista aí também. Não fiquem aí parados. Eu já não sou de ficar parado. É isso que eu queria destacar. Ou seja, então, você criou as condições. Olha só o que eu vou falar. Você criou as condições para que a oportunidade pudesse acontecer. Tá certo? Porque se você ficasse na cômoda situação de falar assim, olha, eu não tenho estúdio, então, infelizmente, eu não vou poder treinar, né? Ou eu vou poder só me submeter às aulas de match, por exemplo, né? Mas não, você foi lá e criou as condições. Então, esse é o primeiro ponto que a Leila merece palmas, aplausos, e é um exemplo para todos os alunos da jornada. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que também você é um exemplo, e eu gostaria de comentar, que é essa questão de que a gente incentiva na jornada por meio do quê? Dos alunos criarem condições para que um possa dar aula para o outro e para que, na verdade, vocês possam treinar da aula, porque isso é algo importante, tá certo? Só que antes disso, você também criou uma condição para que você pudesse aplicar as coisas que você estava aprendendo, que foi começar a dar aulas para o seu digníssimo marido. Então, eu quero que você conte para a gente um pouco como é que foi essa experiência. Então, isso aí também é uma coisa muito... Tem várias situações, coisas boas que aconteceram daí. Primeiro, a proposta que um dia ele falou, olha, eu vou te fazer uma proposta. Eu falei, vixe, e é o quê? Ele falou, olha, o dinheiro que eu estou fazendo no estúdio, que ele gostava muito, as meninas uma graça, adorava a professora, mas ele falou, olha, acho que eu posso te ajudar.
Então, dá aula daqui de MET. Tá bom. Então, senta lá, põe o colchonete. Oba, vou aprender tudo da jornada. Aguarde. Aí, quando começou, lógico, estrutura, e nós sabemos que é uma estrutura diferente de trabalho, uma condução, um explicar, uma educação. Tudo que eu tinha de pré-pilates, de aprofundamento, eu quis passar para ele de uma vez. De uma vez só. Quase saiu o quê? Separação, lógico. Porque quantas vezes ele saiu daquele match correndo? Várias. Ele falou, não quero saber disso, eu não gosto desse Pilates clássico. Eu não gosto. Eu falei, muito bem. Eu estou te fazendo um convite que aceite as minhas aulas e depois lá na frente você vai falar, não seja rebelde. Agora, vamos em frente. Mas ele várias vezes parou a aula, foi embora. Foi uma catástrofe. Não foi aquela coisa linda, não. Bom, mas pelo menos você começou a perceber que se você der uma aula inteira de pré-pilates e quiser colocar todo o conteúdo em uma aula só, possivelmente os seus alunos agora também vão embora do estúdio. Então, já foi um aprendizado. Eu estava afoita, tinha muita coisa para pôr em prática. Resolvi pôr tudo de uma vez. Aí foi pau. E aí, isso foi legal, Ale, que isso eu comecei a me segurar. E isso não é, olha, não tô brincando. Durante isso, você deu várias lives que você chegou a comentar coisas desse tipo. E deu. Eu sei que eu ouvi de você. Falei, caraca, segura a onda que isso aqui não tá dando. Você cansou de falar isso também. E eu lá pesquei e falei, putz, você tem que mudar essa coisa. E também quando você chega, você não conhece nada, você fica com o caderninho, dá desespero, tira óculos, põe óculos. Aquilo é um horror. Muito bem. Eu fui me ajeitando, a coisa foi indo, né? Nesse meio termo, quem aparece? Prática de Lígia. Vem aquela condução linda. Você fala, vai abaixar agora. Ô, Ale, tem muita coisa que eu falo que você fala na aula que eu tô repetindo na minha. Eu falo, Deus, tá muito impregnado. Aí, isso aconteceu. E aí, o que aconteceu? Chegou um belo dia, ele levantou faceiro. E eu olhei pra cara dele e falei, o que foi que aconteceu? Ele falou, que aula sensacional. Falei... E aí, passou mais um tempo, ele estava dando treinamento, terminou o treinamento dele, ele veio aqui e falou para mim, posso contar uma coisa para você? A turma do treinamento, ele dá treinamento na empresa dele. Eles me comentaram que eu estou diferente, que eu estou mais aberto, que eu estou mais suave, que a minha movimentação, minha forma de falar... Ele falou, eu preciso falar isso pro professor. Eu falo. Então, aí depois com isso, Ale, sem brincadeira nenhuma, aquilo começa a chegar realmente todo o sistema, né? Toda aquela prática do MET, dos nomes, da sequência, de tudo, e você começa a conduzir isso para a segunda parte, para coisa que também, tudo foi difícil, Ale, não foi fácil, tá? Muito difícil. Mas eu fico imaginando ninguém falou que ia ser fácil. Por isso que não vai dar certo tão bem assim, tá? Então, eu falo, eu fui seguindo passo a passo porque já é o meu ser. Mas, incrivelmente, que realmente fecha. Você faz um círculo muito aberto e traz realmente uma condição muito boa para a gente se tornar um profissional diferente. E olha, Alexandre, é a terceira semana lá no estúdio. Hoje foi minha primeira aula experimental, porque eu ganhei o kit, veio no pacote. Então peraí. Pera que agora eu quero chegar nesse estúdio. Bom, então é o seguinte, ó. A Leila começou na plataforma, estudando loucamente, escrevendo 7 cadernos e tal. Beleza. Eita. Depois veio as práticas. Aí você começou a praticar, aí veio as práticas com a Lígia, aí veio as mentorias comigo, vivenciando o MEC, vivenciando o Reforma, vivenciando o sistema, vivenciando tudo.
Aí depois você começou a dar aulas, primeiramente para o seu digníssimo. Encheu ele de pré-pilates, quase deu um desquite, né? Ele falou, não quero mais, você é louca, é muito detalhe, não quero saber de nada disso. Aí você foi melhorando a aula. Aí você começou a lembrar do conceito que o professor Alexandre fala, que ele trouxe lá de Seattle, da Dorothea, quando ela falava do Big Picture. Big Picture. Big Picture. O que é Big Picture? O aluno iniciante precisa ter uma fotografia do que ele precisa fazer. Ele não precisa querer já fazer tudo logo no começo. Dá uma ideia para ele. No The 100, o que ele precisa? Uma ideia. Ele precisa balançar o braço e não deixar o tronco mexer. Pronto. Se ele pegar isso nessa primeira aula, tá bom. Na outra aula, você dá mais uma ideia. Pô, ele precisa respirar em 5 tempos e soltar em 5 tempos. Na outra, você dá outra e por aí vai. Mas aí, beleza, você aprendeu e aí veio a oportunidade que Joseph Pilates colocou no seu colo. Ele enviou para mim! O que é essa oportunidade que ele enviou para você? Assim? Então, mas antes disso, eu vou falar uma coisa. Aqui na cidade de Sorocaba, não há realmente estúdios clássicos com aparelhos clássicos, né? Até então, não tinha mesmo. É que essa moça acabou de montar agora. É fresco. Eu peguei o aparelho 0. E então, eu realmente fazia... Eu sou uma pessoa de muita fé. E eu falava, aqui, eu treinei tanto, eu estou me jogando. E aí eu pensava, Deus, tudo bem. Mas uma coisa boa, né, Ale? Você proporcionou para as pessoas todas que estão com estúdio contemporâneo a usar o método. E eu também participei disso, porque até então eu também treinei no contemporâneo. E essas meninas todas puderam realmente, que você teve a sensibilidade de modificar tudo para ampliar esse campo realmente e passar para todas as meninas de estúdio realmente a possibilidade do sistema dentro desses aparelhos adequando. Que foi muito bom. As meninas estão todas trabalhando. Exato. Então, e deixa eu só falar uma coisa em relação a isso. Isso é um valor da jornada, tá bom? É um valor da jornada. Isso é um valor da jornada. Qual é o valor da jornada relacionado a isso? Nós fazemos questão de dar acesso às pessoas, independente da condição atual de trabalho que ela tenha. Ou seja, eu quero que a pessoa comece na condição atual que ela tem. Se hoje ela não tem um estúdio, não tem problema. Ela pode começar e ela vai começar como você. E depois vai criar as condições. Se ela tem um estúdio com aparelhos contemporâneos, ela vai começar assim, vai fazer as adaptações que precisa fazer e vai criar as condições para caminhar. E é isso. E lá na frente, se o bichinho picar, você pode ter certeza que você vai querer comprar um aparelho clássico. E aí, ok. Exatamente. Só que para você não precisou comprar nada, porque Joe Pilates olhou e falou, apontou o dedo para a Leila e falou assim... Mas ele sabe do meu coração, isso aqui está na entranha, isso aqui... Olha ali, eu acordo e outra coisa, a Matistela falou anteontem, né? E ontem mesmo a Carol, eu sou uma pessoa feliz, eu estou realizada, e eu me sinto isso hoje, Ale. Eu tenho um caminho a trilhar? Tenho. Eu tenho muita coisa à frente para a gente trilhar. O Pilates, ele é uma coisa passo a passo. Ele é uma coisa... tem um tempo certo de acontecer. Porém, não tira a gente a tornar um diferencial no mercado. Eu, hoje, tenho uma segurança que eu sou um diferencial no mercado, Alexandre, sem brincadeira nenhuma. Então, isso é seguro, tá? Porque tem realmente... É como tem médico, dentista, né? A gente sabe que tem um leque grande e todo mundo está aí trabalhando.
Porém, eu acho, e eu gosto, e para mim eu acho que faz diferença. E na jornada eu percebo que pessoas com o mesmo propósito do meu e seu chegaram a essa jornada e tantas outras irão chegar. Então, não sei se você tem a dimensão, você não traz isso para a gente só como profissional, uma profissional feliz, realizada naquilo que quer, com segurança, sabendo que aquilo tem um começo, meio e fim, uma qualidade no trabalho muito grande. Isso faz você crescer cada vez mais e isso traz o que pra gente? No pessoal, Ale, entendeu? No pessoal, de você seguir em frente, de você lutar e você se sentir segura por uma série de coisas. Sabe quando que eu ia fazer uma live? Nunca. Então, poxa, aí eu falei, não, isso aí tá fechando com chave de ouro. Eu tô terminando o ano. Mas assim, ali, de todas a as próxima, os próximos desafios para o ano que vem, que eu vou começar a colocar os alunos da jornada fora da zona de conforto, vão ser lives onde vocês vão dar aulas para gente, para mim, para Lígia, para Marília, e isso em lives. Em lives. Nossa, em lives. Aguarde, Dona Lei. Aguarde, Dona Batistela, Dona Grazi, Dona Carol, e toda essa turminha aí que está aí na jornada, porque vai aumentar mais desafio por aí. Sério, isso aí realmente move a gente a querer realmente não ficar numa condição parada, esperando a coisa acontecer do nada, que fala sério. Mas deixa eu só, vamos só fechar esse assunto. Vamos só fechar esse assunto, porque o pessoal ainda talvez não tenha entendido que, na verdade, apareceu uma oportunidade para você, na sua cidade, de levar à frente um estúdio de Pilates clássico, com aparelhos clássicos, com tudo clássico, com a foto do Joseph na parede, enfim. Ou seja, falou assim, vai, Leila, agora a bola é sua. Então, isso aí foi a jornada. Conta um pouco isso aí. Conta um pouco como é que aconteceu isso. Não, então, é assim, Ale, quando começaram as aulas, e realmente eu tinha um pé atrás e falava assim, quem pode fazer uma live? Um profissional, né? Quem estava lá fazendo, às vezes, a Bubi, a Cozerela, Jean-Claude, E aí começa a ver, as pessoas que estão fazendo, tá tudo muito certinho, essas coisas. E a condição da gente aqui é outra, como aluno, a gente está aprendendo, né, Ale? É outra. Aí, não vou pôr nada. Aí, o que aconteceu? Essa segurança passa pra gente como pessoa. E entender que é tão bonito hoje postar essa minha aula de hoje. Com um monte de coisa ainda a fazer. Só que depois isso me dá um gás de falar na próxima eu vou ficar melhor, porque aquilo lá que eu não acertei, eu vou treinar. E falei, e vou pôr, porque agora isso vai fazer parte do meu crescimento. Eu não tinha coragem de olhar para elas, para nenhuma ali. Eu gravava e falava, Deus, eu não posso ver isso. Depois eu comecei a falar, eu tô errada. Eu vou ver, porque eu vou ver tudo que tem aí que eu preciso fazer muito e melhorar muito. Isso também está servindo de aprendizado. Só que como ver essa segurança? Da jornada ali, não estou brincando, viu? Da jornada. Então eu falei, eu vou fazer o quê? Meu Instagram profissional. Pode ver, é recente. Aí eu comecei a postar aqui, ali, não sei o quê, parará, tudo que tinha. Então, essa moça que é do Estúdio Vida Mais Pilates, a Valéria, que está assistindo com certeza, um doce, ela montou o estúdio de Pilates clássico, com toda a proposta, e se acidentou de moto em seguida.
ela não pôde nem subir no aparelho. Então, ela colocou uma outra moça, estava dando aula, aquela coisa toda. E essa moça teve uma outra oportunidade, tudo, e né, um outro trabalho, uma fisioterapeuta, e essa moça seguiu o rumo dela, e aí ela falou, Leila, eu fechei o estúdio, e ela está dando aulas online. E ela tem muitos alunos online, experiência, tudo. Aí ela pegou e estava procurando. Ela me achou no Instagram. E Ale, agora você não vai acreditar no que eu tenho para falar. Agora que eu entendi o que você falou do Instagram. Conversando com ela, ela falou assim, mandou uma foto. Ela falou, eu também estou na jornada. Ele é da 3ª turma. Ah, é? Quem é ela? Como é o nome dela? Valéria. Aí ela pegou e ela depois da Ana. Aí a Ana, eu falei, da jornada? Meu Deus! Aí eu fiquei mega feliz. Por que eu fiquei mega feliz? Porque ali é uma forma de eu entrar para fazer o meu trabalho, porque se você vai num outro estúdio que a pessoa não tem essa condição, esse entendimento, e tem uma outra linha de trabalho, ela não vai te aceitar. Então, a gente já tem um bate-papo dos assuntos ou alguma coisa relacionada à aula que eu vou conduzindo, porque ela não tem como chegar no estúdio. Nós falamos... Ah, ela está aqui, a Valéria. Aí, ela Valéria! Ó, gratidão! Então, aí, o que aconteceu? A gente começa a conversar sobre isso. E eu posso desenvolver o meu trabalho, Alexandre, com tanto esmero que eu estudo e pratico, e pôr isso para frente com todo amor e carinho. Então, eu recebi com todo amor os alunos dela. Assim, eu falo que parece que a gente se conhece há 1000 anos. A gente tem uma conexão bonita que só Deus para explicar isso, e a gratidão da gente a Deus e a tudo. E ela falou que queria uma pessoa responsável. E, Alexandre, o dia que eu fiz entrevista com ela, primeiro dia foi o dia que meu irmão faleceu, e 2 dias depois nós marcamos. Até eu conversei com a Fernanda falou, Leila, vá. Então, aí quando eu cheguei lá e terminou a entrevista, ela pegou a chave, quando fechou a porta, ela me entregou a chave e falou, toma que o estúdio é teu, vou dar uma conta. Eu quase morri. Eu fui para casa, falei, sem entender. Então, umas coisas que acontecem na vida da gente ali, que eu falo que aqui é uma mão dupla entre eu e a Valéria, das coisas que ela precisava de uma pessoa, e eu precisava desse estúdio, dos aparelhos, desse local para eu tocar o meu trabalho. E já estou na 3ª semana, eu já me soltei, agora eu já estou bem, sabe, definida. Isso é uma outra informação importante. Isso é muito legal, muito legal. E também, fora isso, hoje foi a primeira aula experimental que deu certo. A primeira aí do estúdio. Ou seja, a pessoa foi lá, fez uma aula experimental e depois fechou um plano. Ah! Não, fiz agora. Eu saí de lá às 7 horas, cheguei em casa quase 8. Nossa, eu tô e saio cedo, então tô me sentindo. Eu pego a primeira aula às 7 horas da manhã. Sou outra a gente pode dizer que na aula experimental, a gente pode supor que na aula experimental você não encheu o aluno de pré-pilates até ele ficar de saco cheio e aí ele fala assim, ah, foi legal a aula, tal, vai embora e nunca mais volta. Ou seja, você deu uma aula para ele se mexer, para ele se movimentar, para ele se sentir. Eu lembrei nisso também. Forte. Boa. Isso aí. Não, eu aproveito todas as condições que vocês oferecem. Não só isso. A Fê está entrando aí. Mesmo quando a gente pede um socorro na forma de pagar, disso, daquilo, estrutura. Olha, eu realmente fiquei insegura. A Fernanda falou, o que você está fazendo aí? Você tem 1 minuto? Na hora ela ligou o Instagram. Quando eu falei com ela, aquilo me abaixou a bola e eu falei, Deus, eu tenho condição de fazer. Então ali vocês dão uma estrutura. A Fernanda que você está falando é a minha esposa. Lógico! Uma estrutura grande. Porque
Eu falei, como que eu vou entrar? Por onde eu entro? Por onde eu saio? E na mesma hora que ela fez o convite, isso aconteceu. Ou seja, todos os dias nós recebemos, de segunda a segunda, de manhã, de tarde e de noite, uma estrutura que a jornada oferece para os alunos gigantesca, Lê. É para tornar mesmo profissionais na área bons. Porque é isso que eu me sinto. E olha que eu tenho uma jornada grande pela frente. Mas é um preparo de pessoa, é um preparo de segurança. Ale, eu falo de cozinhar. Ô Leila, agora deixa eu falar uma coisa. Ó. Você sabe o que é mais bacana? O que é mais bacana, na verdade, de tudo isso, é o seguinte, ó. Se você vê os comentários aqui, ó, das pessoas, você só vê, na verdade, coisas do tipo assim, ó. Leila, você merece, é muito determinada. Leila, você merece, não sei o quê. Enfim, só comentários, na verdade, te dando os parabéns. Ó, a Edmara falando você merece. Enfim, as pessoas fazendo comentários em relação, principalmente, eu acho que isso é uma coisa importante, né? A maioria dos comentários são de pessoas que estão dentro da jornada, mas é no sentido justamente de pessoas que estão torcendo por você, né? De que estão contentes também com a sua vitória, né? Com o seu crescimento, com essa oportunidade. E isso é uma coisa muito forte da jornada e muito bacana, que é, na verdade, essa conexão emocional que a gente vai formando e fazendo no sentido justamente das pessoas se importarem uma com as outras, né? Torcerem, né? Ficarem felizes e contentes, principalmente quando você tem um sucesso profissional, exatamente, quando você começa a conquistar as coisas. Não é só isso, é o mais importante. E não é só isso. Esse grupo que foi formado da jornada, e você vê, a pessoa está montando estúdio, ela mostra, ela vai fazer um logo, ela mostra, as primeiras aulas de alguém, todo mundo entra participando, falando que foi legal. Eu falo assim, você formou um grupo de pessoas do bem, que são do bem mesmo, e que tem um propósito que uma torce pelo outro. Torce mesmo, ali, torce que a gente às vezes recebe mensagem no celular particular, da gente se emocionar e chorar. Todos nós da jornada. Eu ganhei amigos pro resto da vida, desde lá do seminário, a Grazi, e agora das meninas aí, mas assim, que eu vou levar para minha vida. E assim, nós sabemos, dentro da jornada, que um profissional está contando com o outro. Isso é impressionante. Para a profissão, para tudo, para as nossas dúvidas, tantas dúvidas que surgem lá, ou tantos parâmetros. E o que é mais legal? Nós formamos um grupo unido, com muito amor, Ale. Você pode ter certeza que a gente se comunica muito, com uma coisa muito profunda, com uma coisa muito respeitosa, entre todas as pessoas da jornada. A nossa jornada 1 parece eu não sei o que parece. Não, de pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma energia, o mesmo torcer para o outro colega. E é uma coisa muito boa, que faz com que a gente se alimente, Ale. Além de tudo, aquela comunidade lá atrás, que eu sei que você tinha uma vontade de ter um grupo, uma comunidade de Pilates. Essa comunidade, ela existe e ela deu certo. E ela traz para a gente não só a prática, ela traz um pensar diferente. Esse pensar de energia, ali é uma cadeia. Você vem, Joseph, vem mesmo do Joseph, que você recebeu, que você passa para nós. Quem sai e quem recebe no final? Os meus alunos e os alunos de todo mundo. Formam uma cadeia. É uma coisa muito mágica, uma coisa profunda, uma coisa maior. E sai daquele foco que é simplesmente um exercício físico. Não é, Alexandre. Não é um exercício físico.
não é uma coisa repetitiva, não é uma coisa mais ampla, é uma coisa mais de vida, é uma coisa... eu vejo quando a gente leu as coisas do Joseph, que ele tinha um pensamento desde o dormir da pessoa, aí ela trabalhar, ao trabalho, e tudo isso a gente ganhou de referência na jornada. E isso eu passo para os meus alunos com certeza. Porque eles acabam comentando, mesmo agora os novos lá da Valéria. Olha, que eu gosto muito de dar aula, mas nós percebemos isso. E assim, e ter uma coisa a mais, né? Não é um profissional que chega lá para repetir um movimento. Nós somos mais do que isso, Ale. Pode ter certeza, eu sou mais do que isso. Então, isso para mim é uma gratidão gigantesca. Ó, eu acho que não poderia ter fechado melhor essa live com essas suas palavras, que eu também acredito nessa conexão, sabe? Aquela imagem, né, de você jogar uma pedrinha no lago e você não sabe o quanto isso vai reverberar, entende? E não é uma questão, olha só, não é uma questão narcísica, né? Como se uma pessoa pudesse mudar o outro. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, é uma iniciativa, né, de organizar realmente uma proposta de trabalho dentro de uma comunidade onde realmente as pessoas possam começar a trocar experiências, obviamente que tem uma condução, né? Mas a partir disso, criar as condições para que a gente possa ser melhor, né? Ser melhor e criar uma nova versão melhor do que a gente já foi. Entende? Exatamente. Então, é por aí que a gente vai. Leila, ó, a gente já está com 1h e quase 15 de live, tá bom? Eu quero te agradecer as pessoas que estão acompanhando, né? Agradecer aos alunos da jornada que vieram aqui te prestigiar. A Valéria, dona do estúdio, que confiou no seu trabalho, que está aqui. Isso. A todas as pessoas. Queria dizer que a gente está numa semana em que as inscrições da jornada estão abertas, ok? Então, se você tiver interesse, vai lá no link na minha bio, que você consegue acessar uma página com todas as informações. Você pode mandar um WhatsApp também para a gente conversar. E as inscrições vão se encerrar na sexta-feira, e essa é a última oportunidade desse ano. Tá bom? Então, galera, Leila, muito obrigado de coração. Você merece tudo isso que está acontecendo na sua vida, e a gente vai estar aqui junto, torcendo por você. Beleza? Obrigada, gente. Boa noite. Galera, beijão. Amanhã a gente vai estar aqui com a Grazi. Valeu. Fui. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.